Ah, ô, galera, certo que o professor tá numa outra sala. Não pode ser isso. E a gente, todo mundo aqui. Ah, cara, também acho, meu. Acho que deve estar em outra sala nesse Zoom aí. E a gurizada aqui no negócio. Ah, certo que é, meu. Ele deve ter aberto um outro link e sei lá. Não tem, ninguém tem o número dele, né, Pois meu? é, pois é. Não sei. Aí, e-mail não vai adiantar agora porque não vai abrir agora. Não. Eu acho que o negócio é deixar ele de repente, vamos ver se ele entra aí e tal. Ver se rola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu mandei uma mensagem para vocês hoje à tarde sobre o reinício das aulas. E, bem, em função das restrições, né, impostas aí pelas leis do município de Porto Alegre, do próprio governo do estado, a universidade definiu que a gente vai reiniciar as aulas na modalidade de aulas online, né? Então, essa disciplina de álgebra B, que nós temos aulas, né, às segundas e quartas-feiras no horário NP, eu pretendo fazer um planejamento para que a gente consiga mesclar assim, atividades síncronas, né, como a gente chama essas aulas no Zoom aqui, com atividades assíncronas, que são aquelas atividades que não são necessariamente feitas no horário da aula, né? E, bom, para que, né, no semestre passado, alguns de vocês, até a Camila foi minha aluna, e vocês, a Gabriela, foi também outros professores, né, ministraram aulas nessa modalidade para vocês. Então, assim como nós, professores, vocês também tiveram essa experiência, né, já se familiarizaram com os recursos que a gente utiliza normalmente, que é o Zoom, né, para gravação das aulas, o Moodle como aquele lugar onde a gente informa os links dos vídeos, onde a gente posta materiais, listas de exercícios, textos, plano de ensino, né, as atividades de avaliação, comentários sobre as atividades, enfim, né, as informações a respeito das aulas, né, tá tudo lá. Então a gente vai continuar usando o Moodle desta forma, né, aqui na disciplina de álgebra B. Muito bem. Então, assim, pessoal, a álgebra B é uma das disciplinas de álgebra, né, do curso de matemática e não é exatamente uma continuação, né? Os conteúdos da álgebra B, né,
não estão diretamente relacionados com os conteúdos da álgebra A. Né? E a álgebra, dentro da matemática, é uma das disciplinas chamadas da matemática pura. Né? A álgebra, historicamente, ela é uma disciplina que começou a se desenvolver fortemente ali nos séculos XIV, XV, né? Com o aparecimento de diversos matemáticos famosos que resolveram problemas bastante difíceis da época e deixaram muitas contribuições, como o Fermat. O Fermat, ele foi um grande matemático, ele era, na verdade, um filósofo, né? Ele tinha conhecimentos bastante evoluídos para a época, assim, em várias áreas, e na matemática ele se destacou, ele descobriu diversos resultados sobre a teoria dos números. O Euler foi um matemático que veio um pouco depois, também resolveu problemas bastante importantes, né? O Fermat, por exemplo, teve um problema que foi ele que formulou, né, em que foi conhecido como conjectura de Fermat, que ele disse que as equações da forma x na n mais y na n igual a z na n não tem soluções nos números inteiros para n maior ou igual a 3. Né? E essa conjectura de Fermat ela só foi resolvida no final do século XX. Demorou aproximadamente 400 anos para que alguém realmente conseguisse demonstrar, né, que o que o Fermat afirmou na época de fato era verdade. Né? Então, a álgebra, historicamente, né, pessoal, ela lida com diversos problemas que são problemas mais abstratos, relacionados com as estruturas dos conjuntos e as suas propriedades. Né? Então, dentro de alguns conjuntos, por exemplo, vocês conhecem, né, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, os irracionais, o conjunto dos números reais. Esses conjuntos têm certas operações que satisfazem algumas propriedades, e por causa disso, esses conjuntos têm uma estrutura. Tá? Então, dentro dessa disciplina de álgebra B, nós vamos estudar algumas destas estruturas. Tá? E, por incrível que pareça, né, embora, como eu disse, historicamente ela tenha sido classificada e ela está dentro da matemática pura, a álgebra, ela de fato tem muitas aplicações. Né? Por exemplo, na criptografia, que é uma área do conhecimento, que é uma fronteira entre a matemática e a informática, né, que é um ramo de conhecimento que tem muitas aplicações, especialmente na segurança, né, das informações que a gente transmite pela internet, por exemplo, né, quando a gente faz uma transferência bancária, quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, as informações são criptografadas. Né, existe todo um tratamento, então, para que a informação fique protegida. Né. Enfim, existem vários outros exemplos, né, onde a gente encontra aplicações da álgebra no dia a dia das pessoas. Então, eu fiz aqui um planejamento, né, que contempla o estudo dessas estruturas, né, e por uma questão de acreditar, né, que é importante a gente usar um livro-texto, eu vou usar o livro-texto do Adilson Gonçalves, que é um livro de introdução à álgebra. Né? E esse livro tem alguns exemplares na biblioteca, né, só que ele não tem versão online. Eu sei que existem alguns livros, né, que possuem versão online, isso facilita um pouco, mas esse livro do Adilson não tem. Né? Então, uma solução é vocês irem até a biblioteca central da PUC, acho que tem que agendar o horário, né? É bom ligar para lá para ver como é que está funcionando o atendimento presencial. Eu sei que tem algumas restrições.
Então, uma possibilidade, né, é vocês retirarem um exemplar que tem lá, eu vi hoje no site, tem exemplares em quantidade suficiente para essa turma, é uma turma pequena. E uma outra possibilidade, pessoal, é a aquisição do livro. A professora Cíntia Peixoto, ela tem 3 exemplares que ela vende, né, livros da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, aqueles livros editados pelo INPA, lá no Rio de Janeiro, né, tem várias coleções que o INPA edita, e ele distribui, né, para os representantes, assim, que são pessoas que fazem isso digamos assim, para ajudar a divulgar os livros, né? Eles não são vendidos em livrarias comerciais, assim, tá? Vocês podem adquirir o livro diretamente do INPA, mas aí demoraria mais tempo. Eu sei que a professora Cintia tem 3 exemplares desse livro, estão livros 0 quilômetros, né, que não foram usados ainda. Ela guarda esses livros com ela, então vocês podem entrar em contato, ou então, se vocês quiserem, eu posso intermediar a compra para vocês, mas só que vocês teriam que combinar com ela a retirada. Os livros estão lá no prédio 32 da universidade, né? Tá, já estão lá na sala dela. Então, se vocês quiserem combinar diretamente com ela, vocês mandem um e-mail para ela, olha, o professor Luiz Eduardo falou do livro do Adilson Gonçalves, que chama Introdução à Álgebra, né? Então, vocês podem combinar com ela o pagamento e a retirada do livro, né? Ela me disse que o livro custa R$30. Eu comprei um exemplar porque, para mim, é mais prático, né, fazer a compra. Eu gosto de ter o livro em mãos, então eu já comprei o exemplar. Eu sei que ela tem outros 3, né, então estou divulgando para vocês, que é uma forma de vocês de terem um livro em mãos. Isso ajuda, né, a resolver exercícios. Eles têm um livro bem organizado, bem adequado a esta disciplina. Essa disciplina vinha sendo trabalhada pela professora Thaisa. Eu conversei com ela há poucos dias, e ela disse, não, esse livro é muito bom, ele se adapta bem à ementa e aos conteúdos dessa disciplina, então eu vou utilizar o livro do Adilson, tá? Bom, muito bem. Então, assim, pessoal, antes de eu mostrar aqui o plano de ensino, o cronograma e falar sobre alguns detalhes, né, eu vou combinar com vocês como é que vão ser, em que dias, né, a gente vai utilizar preferencialmente o Zoom para ministrar as aulas. Então, em função do horário, os horários das aulas são as segundas e quartas, né, nos 2 últimos períodos da noite, tá? Então, eu vou usar preferencialmente as aulas de quarta-feira para atividade síncrona, certo? Então, na quarta-feira, eu vou pegar e vou explicar, vou desenvolver, olha, eu vou falar sobre tais e tais conteúdos hoje, né? Então, naquela aula de quarta-feira, quando isso for combinado, eu vou explicar o conteúdo, vou pegar o livro, vou mostrar os exemplos, detalhar, né, os cálculos, que às vezes os autores citam lá um exemplo, mas não fazem os cálculos detalhadamente. Então, se faltar algum cálculo, eu vou fazer, vou explicar a ideia, eu vou responder a perguntas. Bom, nas aulas de segunda-feira, né, dias 17 de agosto, dia 24 de agosto, dia 31 de agosto, e assim sucessivamente, preferencialmente serão reservadas para esclarecimento de dúvidas. Então, eu não vou utilizar o Zoom para aula síncrona na segunda-feira. Como é que vai funcionar? Por exemplo, na segunda-feira que vem, eu vou ficar disponível aqui, no horário a partir das 9h15, tá? Porque já na quarta-feira eu vou indicar alguns exercícios para vocês do livro, né? E olha, estou com uma dúvida aqui, professor, na segunda-feira, dia 17. Estou com uma dúvida aqui, o exercício tal, aí eu dou uma dica, eu dou uma sugestão, né, de como resolver aquele exercício, certo? Então, segunda-feira não terá costumeiramente uma gravação de uma aula síncrona, certo? E por que isso, pessoal? Porque
esse semestre já é o segundo semestre desse modelo de aulas online, né? Então, a gente está fazendo uso do que nós aprendemos no primeiro semestre. Tá? A gente teve alguns debates sobre, né, fizemos uma avaliação nesse curto período de férias que nós tivemos em julho, né? Então, conversando com colegas, fazendo análise das experiências diferentes que cada um utilizou nas suas turmas, tá? Eu planejo iniciar neste semestre com um modelo um pouquinho diferente do que eu vinha adotando no semestre passado. Em algumas turmas de 4 créditos eu estava utilizando o Zoom com atividade síncrona em praticamente todas as aulas. Esse semestre eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Nas quartas-feiras eu vou utilizar para atividades síncronas e às segundas-feiras eu vou reservar para esclarecimento de dúvidas e ficar à disposição. Bom, então, como você sabe, né, uma vez que a gente tenha uma atividade síncrona, ao final da aula, né, a gravação é processada e após, né, algumas horas ou no dia seguinte, eu vou divulgar no Moodle o link daquela gravação para que vocês possam eventualmente assistir novamente a aula, só que aí através do vídeo, ou algum colega que não tenha comparecido à aula possa assistir, né, em outro horário. Então, os links vão ser divulgados, né, paulatinamente na medida em que as aulas forem sendo trabalhadas. Tá? Da mesma forma, né, que foi feito aí no semestre passado com as outras disciplinas que vocês tiveram já esta experiência. Tá? Muito bem. Tá. Então, antes de eu passar ali para o plano de ensino, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa primeira parte que eu falei aqui. Não, tudo certo, da minha parte. Tá. Ok, então agora eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês o plano de ensino com ali o detalhamento da metodologia, das atividades previstas, né, nas aulas, os conteúdos, mais dados sobre o livro direitinho ali para vocês definirem como é que vão fazer. E também eu vou falar sobre as atividades de avaliação, né, e o próprio calendário, tá? Eu vou compartilhar aqui. Ok. Então, vocês estão vendo aí, né, o plano de aula da Álgebra B, tá, para o semestre 2020/2, tá? Então, tem os dados aqui, tem meu nome, o número de aulas, etc. Tá? Bom, se eventualmente, né, a gente voltar às atividades presenciais ao longo do semestre, tá, e aí eu vou reservar o horário da terça-feira nos períodos LM, né, que é das 19h15 às 20h45, para atendimento e resolução de dúvidas lá no prédio 32, na sala 650. Tá? Mas isso somente se, né, nós voltarmos às atividades presenciais. Tá? Muito bem, então eu tenho aqui algumas informações, né, sobre a ementa e os objetivos da disciplina, a compreensão do conceito de operação como uma função, estudo das propriedades das operações, introdução ao estudo das estruturas algébricas, grupos, anéis e corpos. Então, como eu disse para vocês, né? Os conjuntos, quando são munidos de certas operações, essas operações vão satisfazer certas propriedades, e aí tu vai ter um conjunto que vai ser uma estrutura que vai ser chamada de grupo, né? Os grupos, por exemplo, eles são estruturas fundamentais no estudo das permutações, né, que, por sua vez, têm uma relação direta com a criptografia. Na aplicação da criptografia é fundamental a estrutura de grupos, certo? Para que, digamos assim, a gente consiga, né, através da criptografia, garantir a segurança
na transmissão de informações, é fundamental que a estrutura matemática que está por trás da técnica da criptografia seja um grupo. Tá? Então, esse é um exemplo, né, que eu já falei para vocês. Os anéis e os corpos, por exemplo, o conjunto dos números racionais, né, as frações, como a gente costuma dizer, de modo simplificado. A gente sabe que todo número racional, toda fração diferente de zero possui um inverso multiplicativo. Tá? O número 1, ele tem um inverso multiplicativo, que é ele mesmo. O número 2, qual é o inverso multiplicativo? É 1/2. 2 vezes 1/2 dá 1. O 3 vezes 1/3 dá 1. Né? Todo número racional diferente de zero tem essa propriedade que é um racional. Né? Então, por isso que o conjunto dos números racionais diferentes de zero, né, formam um corpo, tá? Que tem uma série de propriedades, então, que são satisfeitas. Tá? E daí decorrem, né, várias aplicações. Os números inteiros, por exemplo, eles não têm essa propriedade, né, pessoal? Um número inteiro, por exemplo, 4, ele não tem um número inteiro que multiplicado por ele o resultado seja 1. Né? Certo? Se eu pegar 4 vezes x igual a 1, a solução não é um número inteiro. Né? Então, o conjunto dos números inteiros, em relação ao inverso multiplicativo, ele não tem a mesma propriedade que o conjunto dos números racionais. Né? Certo? Mas o conjunto dos números inteiros, ele tem outras propriedades muito interessantes. Por exemplo, que a gente conhece lá do ensino fundamental. Todo número inteiro positivo, ele pode ser decomposto como produto de fatores primos. Né? Por exemplo, 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Né? E isso é uma propriedade muito importante, porque essa decomposição tem muitas aplicações e consequências importantes. Então, os objetivos, né, fornecer conhecimentos básicos em conteúdo de álgebra relacionados entre si através das suas estruturas e com os assuntos estudados no ensino fundamental e médio. Ó. Então, por isso que eu estou comentando aqui, vou retomar esse assunto, né? O estudo da álgebra tem a ver com aqueles conteúdos do ensino fundamental e médio que a gente trabalha quando é professor do ensino fundamental e médio, né? E vocês, eventualmente, na sequência aí da carreira de vocês, ou depois de se formarem e tal, vocês poderão vir a atuar, né, como professores do ensino fundamental e médio. Então, vocês poderão ter uma visão, né, mais aprofundada da solução de certos problemas exatamente por causa desse estudo das estruturas. Nós vamos ver aqui. Então, desenvolver habilidades de ler e compreender textos matemáticos, de questionar e justificar afirmativas de forma escrita e oral, usando uma linguagem correta e adequada. Então, como esse é um dos objetivos, né, eu vou fazer uso de certas atividades de avaliação para desenvolver e avaliar esses objetivos. Tá? E eu vou explicar um pouco mais. Então, a metodologia que nós vamos usar, devido às restrições impostas pela legislação de combate à pandemia do coronavírus, que proíbe aulas presenciais, as aulas serão na modalidade online, né, usando a plataforma Zoom para as aulas síncronas. As aulas serão gravadas e o link das aulas será disponibilizado no Moodle para acesso assíncrono. Então, não perdeu lá uma aula de uma quarta-feira, né, tu vai poder assistir a gravação do vídeo daquela aula e ali, né, estudar os conteúdos, pode fazer uma pausa no vídeo, fazer um exercício e continuar. Então, é uma outra forma, né, de acessar os conteúdos que não seja na atividade presencial. Então, nas datas em que houver atividade síncrona pelo Zoom, o início será às 21 horas. Aqui até eu tenho uma dúvida, né, pessoal? A aula começa às 21 horas mesmo, né? Então, acho que está certo. Então, tá. Com duração aproximada de 1 hora e posterior disponibilização do link do vídeo no Google. Então, a duração das aulas síncronas vai ser em torno de 1 hora. Tá? Porque esse é um tempo que foi avaliado também no semestre passado, os alunos e professores consideram que é um tempo que não cansa as pessoas, né? Nem o professor, nem o aluno. Tá? A atenção das pessoas consegue se manter aí em torno de 1 hora, né?
com bons resultados. Depois a nossa atenção vai diminuindo, então a orientação é utilizar vídeos de aproximadamente 1 hora. Porque, na verdade, 1 hora de vídeo, ela repercute bastante, né? Porque a gente trabalha muito mais conteúdos que fosse 1 hora presencial. Então, a participação nas aulas é importante no processo de ensino-aprendizagem, pois oportuniza ao estudante a possibilidade de esclarecer dúvidas, aprofundar os conceitos, interagir com os colegas e evoluir no domínio dos conteúdos ao longo do curso. Então, será usado o livro-texto Adilson Gonçalves, Introdução à Álgebra, 5ª edição, Rio de Janeiro, INPA 2011. Tá? Mas se tiver uma edição mais nova, não tem problema. Nas aulas e na seleção dos exercícios. Então, a Biblioteca Central da PUC tem alguns exemplares desse livro para retirada. Tá? Então, vocês podem optar por retirar o livro lá na biblioteca e depois vai renovando. Esse livro não tem muita concorrência, né, pessoal? Uma vez que vocês retirem, é só ir renovando ele antes do vencimento, que vocês certamente poderão utilizar o livro ao longo de todo o semestre. Se acharem por bem adquirir o livro lá com a professora Cíntia, tá? Vocês podem entrar em contato diretamente com ela ou me mandar um e-mail dizendo que gostaria de comprar, que eu faço uma intermediação sem nenhum problema. Bom, sobre os critérios e atividade de avaliação, né? Então, serão realizados, eu estou fazendo um planejamento aqui, supondo que as atividades vão permanecer na modalidade online, tá? Se houver qualquer alteração, né, nas mudanças, nas restrições, melhor dizendo, e a gente voltar para as aulas presenciais, aí, se for necessário, a gente atualiza ou modifica alguma coisa aqui nesse planejamento. Tá? Mas, a princípio, mesmo que haja mudança para as aulas presenciais, não é, a princípio, necessária qualquer alteração. Tá? Talvez seja feito um ajustezinho aqui ou ali, mas a ideia é que essa forma de avaliação aqui se mantenha, quer seja na modalidade online, quer seja na modalidade de aula presencial. Vocês vão ver, tá? Então, serão realizados trabalhos na modalidade online com postagem e entrega no Moodle, né? Da mesma forma que semana passada. Eu posto lá a atividade, né, e dou um prazo, até o dia tal, tem que fazer a entrega, tá? Então, serão feitas 3 atividades de avaliação em grupo, TI, T1, T2, T3 e 2 individuais. Então, algumas atividades de avaliação deverão ser apresentadas pelos colegas em data a ser combinada, para trabalhar com esse objetivo aqui, ó. Desenvolver a habilidade de ler e compreender textos, questionar e justificar afirmativas de forma escrita e oral, né? Então, para que isso possa ser desenvolvido e avaliado, né, algumas atividades serão feitas de modo compartilhado. A gente marca uma data, um grupo lá, 2 alunos apresentam o trabalho sobre o assunto tal, né? Aí, em outra data, outros alunos apresentam um outro trabalho, certo? Então, isso vai ser uma das atividades de avaliação. A gente vai combinando isso ao longo do semestre. Então, a fórmula de cálculo do grau G1 é 0,4 vezes a média dos trabalhos, 0,4 vezes a atividade, a nota da avaliação individual, e 0,2 participação nas atividades. Tá? MT é média de trabalhos feitos em grupo. O número de trabalhos poderá ser redefinido em função do andamento da disciplina, mas a princípio serão feitas 3 atividades de avaliação em grupo, para compor a média MT. Tá? O A é a nota da avaliação individual entregue por escrito no Moodle, definida pelo professor. Esta avaliação poderá ser feita através de resumos, revisão de bibliografia, trabalhos por escrito, provas e combinada previamente com a turma. Tá? Então, nessa nota que eu chamei de A, né, pode ter várias atividades diferentes. Tá? E PA é a participação nas atividades, através de perguntas durante as aulas, apresentação de trabalhos, relatos, esclarecimento de dúvidas nas aulas remotas presenciais ou presenciais, vamos corrigir aqui, aí depois eu corrijo, caso haja o retorno a esta modalidade. Tá? Depois eu vou corrigir aqui, vou botar um ou aqui. Bom, então, tem 3 tipos de avaliação que serão utilizados. Trabalhos, digamos, trabalhos são aqueles mais
comuns, assim, de repente é um exercício sobre uma certa estrutura lá que eu selecionei do livro, dou uns dias para vocês, marco lá o exercício do livro e dou um prazo para vocês entregarem no Moodle, tá? Vocês vão apresentar o desenvolvimento por escrito, de próprio punho, ok? Não é fazer processamento de texto, é escrever com o próprio punho, gera um PDF daquele tira uma foto, enfim, e aí gera um PDF e posta lá no Moodle, tá? Mas tudo a gente vai combinar com calma, é tranquilo. A nota A, ela poderá ser composta de atividades diferentes de avaliação, como um resumo de um capítulo, ou então uma apresentação daquelas orais ali, né, que eu vou marcar uma apresentação sobre um determinado assunto, aí vem os alunos tais e tais, no determinado dia, e fazem aquela apresentação em questão de minutos, assim, 10 minutinhos, 15 minutos, tá, é coisa rápida, né, para trabalhar aquela habilidade de apresentação oral, né, de falar sobre um determinado assunto e apresentar um exemplo, apresentar um certo resultado. Né? E essa participação nas atividades vai ser a participação nas aulas aqui, certo? Na hora que vocês fizerem uma pergunta, você tem uma dúvida aqui, ou então naquelas aulas de segunda-feira, né, quem participar, eu tenho uma dúvida aqui sobre um exercício tal, né? Então tudo isso eu vou levar em consideração nessa nota PA aqui, ok? Bom, aí lá no final do semestre, como sempre, né, a gente calcula o grau G1. E se eventualmente vocês faltarem, né, ou não terem uma nota boa aqui nessa rubrica do que eu chamei de A, vocês poderiam fazer uma atividade de avaliação que vai substituir incondicionalmente aquela nota para o cálculo do grau G1. Tá? Aí, feito todas as atividades, quem tiver 75% de presença e um G1 maior ou igual a 7 vai estar aprovado, né? E o G2 tem que ter o 75% de presença e o grau G1 maior ou igual a 4. Se fizer o G2, para aprovação, o grau final deverá ser a média, né, que é G1 mais G2 dividido por 2, deverá ser maior ou igual a 5. Então, tem algumas informações aqui sobre justificativa de falta que nesse semestre não vão fazer muito sentido, tá? Então, o livro do Adilson é o primeiro livro aqui da bibliografia básica. Tem alguns outros livros de álgebra aqui, que podem ser complementares, né, para quem gosta. Eu gosto muito de estudar por livro, tá? Biografias complementares, né? Livro, então, do Refez, do Lang, na básica, além do próprio Gonçalves. E na complementar, o livro do Domingues e do Iese, Álgebra Moderna, é um bom livro. O Evaristo, o Garcia, o Maio e o Jaci Monteiro. Então, livros de diferentes graus de complexidade. Então, assim, aqui que eu planejei aqui no cronograma, né? Nesse primeiro mês de agosto, a gente vai ver, então, as operações definidas em certos conjuntos e entender, né, que as funções podem ser vistas como operações e aí elas vão satisfazer certas propriedades, tá? E tendo um conjunto com uma certa função, definindo uma operação que satisfaz certas propriedades, vão originar as estruturas, né, de anéis, de grupos, de corpos que a gente vai estudar, então, na medida que a gente avançar aqui ao longo do semestre. Tá? Então, vocês vão ver que nas primeiras páginas do livro do Adilson é exatamente isso que ele faz. Ele estuda as operações, né? Então ele enxerga, digamos assim, ele propõe, né, enxergar certas operações como funções definidas sobre um determinado conjunto, tá? Que vão satisfazer certas propriedades. Então, muitas das funções que ele ilustra ali no início, você já conhece lá do cálculo, né? São funções de primeiro grau, funções de segundo grau, tá? Não há nada de mais difícil, né? Para ele introduzir a ideia de função, né? Então, assim, pessoal, eu planejei lá para o final do mês uma primeira atividade de avaliação que vai ser um trabalho, né? E aí, digamos, seria uma avaliação convencional, que daria uma atividade ali no Moodle e vocês teriam alguns dias para entregar no próprio Moodle, né, escrito de próprio punho. Tá? Eu vou solicitar que seja escrito de próprio punho porque eu entendo que isso vai
desenvolver também uma habilidade. Tá? Isso é importante, desenvolver a habilidade de escrever, né? De próprio punho, desenvolver um raciocínio, apresentar uma conclusão, né? Isso é muito importante para quem é estudante de matemática e para quem vai ser um futuro professor de matemática, ou de ensino fundamental, ou de ensino médio, ou de ensino superior. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo na parte escrita. Quanto mais a gente escreve, melhor vai ficando, né, o resultado. Então a gente vai estudar essas estruturas algébricas ao longo dos meses de agosto e setembro, né, vai mesclar com algumas aulas de exercícios, tá? Então, quando chegar em outubro, a gente faz uma revisão, né, de anéis, grupos e subgrupos. Tem ali uma data de apresentação de trabalhos, então no dia 28 de setembro seria uma atividade de avaliação daquelas de relatos, né? Alguns de vocês, pode ser no dia 28, ou uma data ali na vizinhança, né? Não precisa ser exatamente no dia 28, talvez seja no dia 30, talvez seja no dia 23, tá? Na vizinhança do dia 28, mais ou menos, vocês terem uma referência, né? Botarem já na cabeça de vocês que lá no final do mês de setembro, vocês vão ter que se organizar para fazer um pequeno relato, né? Uma apresentação oral de algum resultado sobre esses assuntos que a gente vai estudar aí ao longo desses 2 meses. Tá? Continuando os estudos ali no dia 14 de outubro, então, a segunda atividade de avaliação que eu estou chamando de trabalho. Tá? Depois a gente vai estudar os ideais, né, que são estruturas algébricas que satisfazem certas propriedades. Eu vou dar um exemplo de ideal, né, pessoal? Por exemplo, vamos considerar o conjunto dos números inteiros. Tá? Aí eu pego o conjunto dos números pares. Né? Certo? Vejam, se eu pego um número par e multiplico por um outro número inteiro, o resultado é também um número par. Seja ele qual for. Ó, pego o número 4, multiplico por 5, dá 20, que é um número par. Eu pego o número 4, multiplico por 7, dá 28, que é um número par. Então, se eu multiplicar um número par por um outro número inteiro, se esse número inteiro é par ou ímpar, não faz diferença. O resultado final será um número par. Então, o conjunto dos números pares é um ideal dentro do conjunto dos números inteiros. Tá? Porque um elemento que está lá dentro, ao ser multiplicado por um outro inteiro, continua sendo um elemento lá de dentro. Então, essa estrutura satisfaz esta propriedade. Então, a gente vai estudar aqui os ideais, né, alguns exemplos, algumas propriedades que eles satisfazem, os ideais maximais e principais, né, os anéis quocientes. Né, o que é um anel quociente? É um exemplo, de novo, no conjunto dos números inteiros. Né, vamos considerar assim, pessoal, ó, a divisibilidade por 3. Né, qual é o critério para que um número seja divisível por 3? Né? Se você se lembra lá do ensino fundamental e médio, para que um número seja divisível, um número inteiro seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Por exemplo, 123 é um múltiplo de 3, porque 1 mais 2 mais 3 dá 6, que é múltiplo de 3. Né? Agora, 124 não é, porque 1 mais 2 mais 4 dá 7, e 7 não é múltiplo de 3. Então, um critério muito simples de divisibilidade, né? É fácil a gente identificar se um número é divisível por 3 ou não, certo? No caso dos múltiplos de 5, né, quando é que um número é múltiplo de 5? Se ele é terminado em 0 ou 5, né? Então são critérios simples, e esses números, esses conjuntos de números, né, o múltiplo de 3, o conjunto dos números múltiplos de 5, eles formam anéis quocientes, né? Então eu posso fazer uma partição, eu posso pegar e identificar todos os múltiplos de 3 como sendo a classe dos números múltiplos de 3. Então eu boto todos eles no mesmo conjunto. Né? 3, o 6, o 9, o 12, o 15, todos eles fazem parte, né, de um mesmo conjunto que são os múltiplos de 3. Tá? Então um subconjunto dentro dos
números inteiros que têm esta propriedade que caracteriza todos os elementos. Então, eles não há distinção entre um e outro. Porque qual é a diferença de um para outro? Se eu faço a divisão de 3 por 3, o resto é 0. A divisão do 6 pelo 3, o resto é 0. Então, quando a gente analisa os conjuntos dos números inteiros, na divisão por 3, só tem 3 possibilidades. Ou o resto da divisão é 0, ou o resto é 1, ou o resto é 2. Né? Então, por exemplo, na divisão por 3, o 4, o 7, o 10, o 13, são todos iguais. Porque quando eu divido esses números por 3, o resto é 1. Tá? Então, é muito interessante essa propriedade, né? Que decorre da divisão de números inteiros. Então, né, adiantei um pouquinho aqui alguns conceitos e tal, e aí, né, tem a parte final lá da atividade de avaliação. Ok? Isso aqui é uma coisa que não interessa, depois eu vou refazer um pouquinho aqui o plano de ensino, tá? Vocês não precisam baixar por enquanto, até quarta-feira vai estar a versão definitiva. Deixa eu ver. Tá. Acho que era isso, deixa eu interromper aqui. E, bom, então agora sobre o que eu apresentei, alguma pergunta? Podem perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Se tem dúvidas sobre algum item aí do plano de ensino, podem falar. Tranquilo, então? Boa noite, professor. Sim. As datas das atividades de avaliação ainda não estão definidas, então vai surgindo de acordo com o semestre. Que vai ter. Isso, eu fiz ali só por isso que eu até coloquei lá no planejamento que as datas estão sujeitas a alterações, porque, assim, primeiro, tá, faz tempo que eu não trabalho com essa disciplina, então eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei qual vai ser o rendimento, assim, né, das aulas, em especial nesse modelo, então, eventualmente lá vai faltar um pouquinho para concluir um capítulo, então, ao invés de eu fazer a avaliação naquela data, eu posso passar para a semana seguinte, porque seria mais importante concluir o capítulo antes e depois fazer a atividade de avaliação, né? Para não ficar, digamos, aquela parte ali final para uma outra avaliação, entendeu? Que ficaria meio deslocado. Né? Uhum. Então, em função disso, né, eu fiz mais ou menos ali a distribuição das atividades ao longo do semestre, tá? Mas não, eu pretendo, assim, umas 2 semanas antes ali, eu confirmo para vocês, né? Para também não ficar numa insegurança muito grande. Embora também, eu digo assim, os trabalhos que eu chamei de T1 e T2, tá? Esses vão ser mais tranquilos, né? Porque vocês poderão fazer, como digamos, 5 dias ou 7 dias de prazo em casa, então esse, né, é mais tranquilo, tá? Não vai ser uma atividade, a menos que a gente volte para o presencial, mas, né, a gente não estou levando em conta isso. Estou levando em conta a possibilidade da gente continuar no online. Então, se a gente continuar online, vocês vão ter um prazo que eu acho que vai ser suficiente para fazer as avaliações e postar no Moodle lá com o tempo para todo mundo conseguir dar conta, né? E aquelas atividades que forem de uma apresentação oral, assim, que vai ser uma coisa curtinha, assim, vai ser coisa de minutos, né? Em 10 minutinhos ali, faz uma apresentação rapidinha, assim, de um conceito, de um exemplo, para trabalhar com essa habilidade de falar sobre um determinado conteúdo. É mais nesse sentido. Certo, bom? Tranquilo. Muito bem. Então, eu vou voltar aqui a compartilhar, quero mostrar uma coisa que não muda para vocês. Ó, então, assim, pessoal, aqui no Moodle eu coloquei esse rótulo aqui, tá? Então, assim, ó, vamos supor que, né, na próxima semana lá, ou na próxima quarta-feira, né, que vai ser as quartas-feiras que a gente vai ter as aulas síncronas preferencialmente, né? Ah, esqueci onde é que está o link. Está aqui, ó. Está aqui nesse rótulo, certo?
Então, tu entra ali no Moodle, vai estar bem na frente, assim, no início, tá ali o link, e vai ser utilizado ao longo de todo o semestre o mesmo link. Não vou modificar esse link. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Procurem copiar isso aqui. Quem tem o celular, por exemplo, copia na agenda do seu celular, porque você sabe que, né, aconteceu no semestre passado, às vezes o Moodle apresenta algum problema. Tá? Ele pode estar com dificuldade naquele horário da aula ali, aí tu tenta acessar e tu não consegue, já gera aquela ansiedade, não consigo acessar aqui o link do Zoom e tal. Então, para não depender desta informação, que vai estar ali, não tem problema nenhum, que não vai ser retirado, vai estar aqui, certo? Mas que vocês não precisem necessariamente acessar o Moodle, até porque, né, gasta um tempinho. Então, a minha sugestão, copia aqui, ó, só o link, né, lá na sua agenda do celular ou no WhatsApp, enfim, onde vocês acharem que seja mais prático, né? Aí, para quarta-feira, 21 horas, vai começar a aula ali, pim, clica ali no link, tá? Pronto, já acessa a aula de álgebra B bem tranquilo, tá? Então é mais nesse sentido que eu faço essa sugestão para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, está escrito livro, texto, introdução à álgebra, tá? Aí vocês vão clicar ali. Ó, ele vai lá para o meu Drive. Eu coloquei lá as páginas do livro nessa parte inicial, ó, tá? Aqui, ó. Aí tu clica ali. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ó, tá vendo ali, ó? Tá ali a capa do livro. Tá? Vamos ver aqui a outra página. Ó, noções preliminares aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, entenderemos por conjunto uma coleção qualquer de objetos, os quais chamaremos de elementos do conjunto. Um conjunto vazio, isto é, o conjunto de elementos, será denotado pelo símbolo do vazio, né, que é se fosse o zero com aquele traço ali na diagonal, né? Então, aquele é o símbolo do conjunto vazio. Então, usaremos letras maiúsculas para simbolizar conjuntos e minúsculas para simbolizar os elementos. As exceções ficarão claras no contexto do livro. Então, se o X é um elemento do conjunto A, escreveremos X pertence a A. Caso contrário, escreveremos X não pertence a A. Então, está o símbolo do pertence e do não pertence, né? E a leitura ali do símbolo. Isso, né, creio que todos estão familiarizados. Então, os primeiros conjuntos que são mais conhecidos, ó, que eu já até havia comentado, né, o conjunto dos números naturais. Então, o N, ele considera, então, que o zero é um número natural. Eu não considero que o zero seja natural, né, porque ninguém começa contando do zero. As crianças começam contando os objetos que elas veem, né? Uma bola, duas bolas, três bolas. Um carrinho, dois carrinhos, três carrinhos. Uma boneca, duas bonecas, três bonecas. O zero vem depois. Tá? Então, eu tenho essa discordância conceitual, né? Eu sei que alguns autores consideram que o zero é um número natural. Eu considero que não é. Mas eu não vou criar uma divergência aqui com o Adilson por causa disso. Tá? Eu vou, digamos assim, fazer uma concessão aqui. Tá? Conjuntos dos números inteiros. Né? Então, o menos 2, o menos 3, o menos 1, o 0, 1, 2, 3, etc. Tá? Conjunto dos números racionais, os conjuntos os números da forma m dividido por n, onde o m e o n são números inteiros, né? O z representa os números inteiros, né? E o n é diferente de zero. Tá? Então, os números dessa forma, divisão de inteiros, em que o denominador, né, o n, é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais. Né? Então, os racionais têm diversas propriedades interessantes, como aquela que eu comentei com vocês, né?
Por exemplo, todo número diferente de zero possui inverso multiplicativo, é uma propriedade extraordinária. Tá? O conjunto dos números reais, isto é, os números racionais e irracionais colocados no mesmo conjunto, né? Quais são os números racionais mais conhecidos? Né? A raiz quadrada de 2 é um número irracional, a raiz quadrada de 3 é um número irracional, o número e, o número π, né? São números irracionais, isto é, não são expressos por divisão de números inteiros. Né? Não existe nenhuma fração, isto é, nenhuma divisão de números inteiros que seja igual à raiz de 2. Tá? A raiz de 2 é diferente de qualquer fração, né, que seja expressa por uma divisão de números inteiros. Então, esse número é um número irracional. É impossível escrever a raiz quadrada de 2 como uma divisão de números inteiros. E outros números têm essa propriedade. Então, todo número que tem essa propriedade, isto é impossível de ser escrito por uma divisão de números inteiros, é um número irracional. Então, o conjunto dos números reais é a união de todos os números racionais e irracionais no mesmo conjunto. Né? E o conjunto dos números reais, ele é a base, né, das funções lá do cálculo. Né? A maior parte das funções elementares do cálculo tem como domínio natural o conjunto dos números reais. Né? As funções polinomiais, a função x, seno e cosseno, por exemplo, são funções cujo domínio natural é o conjunto dos números reais, que resolvem, né, boa parte dos problemas do dia a dia, né, na economia, na biologia, na química, etc. A gente está vendo aí nesses gráficos que representam, né, a evolução da pandemia nos diversos países, no mundo inteiro, é uma função exponencial, né? Certo? É comum a gente ouvir a imprensa dizer que o crescimento do número de infectados obedece a uma curva exponencial. Né? A taxa de contágio tem uma velocidade de crescimento que obedece a uma curva exponencial. Né? Por que isso? Porque é uma característica desse tipo de doença. Né? As equações que são satisfeitas por doenças contagiosas são equações diferenciais de primeira ordem, cuja solução é uma função exponencial, né, sob certas condições. Então, esse é um exemplo prático, né, de como é o comportamento de uma doença que se propaga obedecendo uma regra de crescimento exponencial. E bastante documentado, né, nos textos de matemática aplicada à biologia, vocês vão encontrar exatamente o modelo que a gente vê aí na imprensa sendo divulgado todo dia. O conjunto dos complexos é o conjunto dos números que contém os números imaginários, né, da forma A mais BI, onde o I representa a raiz quadrada de menos 1, que é a chamada unidade imaginária. Né. Os números complexos, eles surgem na resolução de certas equações, né, e quando especialmente a gente vai calcular a raiz quadrada de um número negativo. Né. Como o conjunto dos números reais não tem solução para esse tipo de cálculo, a gente tem que recorrer, né, a gente utiliza os números chamados de números complexos. Tá? Então, são os principais conjuntos aí conhecidos, né, que a gente encontra. Então, vejam, isso aqui está lá, está disponível. Tá? Vamos ver o que tem aqui depois. Ó. Então, vejam, aqui talvez a ordem aqui não seja melhor. Essa aqui é a página 6, né, pessoal? Aqui já, ó, que é a sequência ali, ó. Como disse para vocês, ó, sabemos, por exemplo, que a raiz de 2 pertence ao conjunto dos números reais, mas não pertence aos racionais. Então, quando todo elemento de um conjunto A pertence a um conjunto B, dizemos que A está contido em B, ou A é subconjunto de B, e denotamos por A contido em B com esse símbolo aqui. A gente considera o conjunto vazio contido em qualquer conjunto. Tá? Então, o conjunto vazio está contido em qualquer outro. Dois conjuntos A e B são iguais se possuem os mesmos elementos. Assim, temos claramente que A é igual a B se somente se A está contido em B e B está contido em A. Então, essa é uma forma de mostrar que dois conjuntos são iguais. Para a gente mostrar que o A é igual a B, eu mostro que o A está contido em B e que o B está contido em A. Isso é equivalente a dizer que o A e B são iguais. Por quê? Porque se A está contido em B, todos os elementos de A estão em B. Se o B está contido em A, então todo elemento de B é também elemento de A. Então A é igual a B.
E se o A não está contido no conjunto B, usaremos a notação A, o símbolo do contido com o tracinho, né? Então, A não está contido em B, é a leitura desse símbolo aqui. Então, em relação aos conjuntos numéricos acima, temos que o N está contido em Z, né, o conjuntos naturais está contido nos números inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos números reais, que por sua vez está contido no conjunto dos números complexos. Tá? Então, aqui, ó, tem a definição de intersecção. A intersecção B é o conjunto dos elementos X que pertence a A e B simultaneamente, e o conjunto dos elementos que pertence a um conjunto A ou a um conjunto B será denominado por A união B. A união B é o conjunto dos X que pertence a A ou que pertence a B. Então, isso é chamado de A união com B, ou união de A e B. Tá? Então, tem alguns exercícios, né, que eu vou, então, já indicar para vocês podem tentar fazer aqui o exercício 1 e 2, tá? São exercícios bem simples, certo? E eu vou, então, retomar, né, a partir da quarta-feira, tá? Então, excepcionalmente, né, eu fiz ali fotografei, tá, as páginas do livro para vocês terem, né, o acesso a essas primeiras páginas, né, até que vocês consigam ou comprar um exemplar do livro ou fazer a retirada lá na Biblioteca Central da PUC, tá bom? Então, pessoal, em função da hora aqui, eu vou encerrar, certo? E vou iniciar na quarta-feira, então, às 21 horas, agora seguindo aí aquele planejamento, tá? Nas quartas-feiras teremos as aulas síncronas, a partir agora do dia 12 de agosto, e nas segundas-feiras será uma atividade assíncrona. Eu vou ficar ali à disposição para esclarecimento de dúvidas, mas eu vou trabalhar a maior parte do desenvolvimento dos conteúdos concentrado na quarta-feira. Mas se houver necessidade de alteração nisso, eu aviso vocês, a gente combina, tá? É bem tranquilo, e eu peço que vocês, sempre que possível, participem das aulas presencialmente aqui no Moodle, no Zoom, desculpe, né? Isso vai ser importante para vocês acompanharem, né, o desenvolvimento, a discussão dos conteúdos, né, familiarizar com a anotação, com a linguagem, que vai ser importante para vocês aí ao longo desse semestre. Tá? Então, eu agradeço a participação de vocês e até quarta-feira.